Bem-vindo ao podcast do Clube do Livro Paraty. Desde um café em Paraty, em 2019, seguimos juntos numa jornada de leitura, amizade e descobertas. Cada encontro, uma história. Cada livro, um novo mundo. Para nós, para ti e para quem mais quiser embarcar nessa viagem literária. Certo, vamos desempacotar isso hoje. A nossa missão é mergulhar de cabeça, com perdão do trocadilho aqui, em uma das obras mais fascinantes da literatura brasileira recente. Com certeza. A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, é um livro que constrói uma verdadeira panela de pressão, sabe? Mistura a fé, o peso do passado, conexões super improváveis, e tudo isso no calor absurdo do sertão do Ceará. Antes da gente colocar o pé na poeira dessa estrada, vale muito a pena trazer um detalhe de bastidor, Assim, que joga uma luz imensa no tom da narrativa. A ideia original desse livro surgiu de um jeito bem incomum. Foi em 2006, em Cuba. Cuba. Isso, durante uma oficina de roteiro chamada Como Contar um Conto. E quem estava dando essa oficina era ninguém menos que o Gabriel Garcia Marques. Caramba, o mestre. O próprio. E o Gabo não só ouviu a premissa da Socorro Acioli, mas ele deu, assim, uma aprovação super entusiástica para ela seguir em frente. E quando a gente lê, fica clara essa veia do realismo mágico no cotidiano. Isso é espetacular. Ter a bênção do Gabo é um selo de qualidade absurdo. Mas, para quem talvez não tenha tanta familiaridade, como a gente define esse realismo mágico na prática do livro? Olha, de forma bem direta, é aquele estilo onde coisas fantásticas ou, sabe, absurdas, acontecem no meio da vida comum. Certo. E os personagens tratam isso com total naturalidade. Não é uma fantasia com dragões, né? É o sertão, pessoas passando fome, lidando com um político corrupto. E no meio disso, algo inexplicável acontece e a vida segue. A magia é só mais um fato da rotina. E a autora domina isso incrivelmente desde as primeiras páginas. Falando nas primeiras páginas, o ponto de partida é brutal. Muito. A história começa com o protagonista, o Samuel, caminhando por 16 dias a pé, debaixo daquele sol escaldante vindo de Juazeiro do Norte. A descrição do estado dele dá agonia de ler. Os pés dele Viram couro. Exato. Ela descreve como dois animais dentados e imundos. A pele esturricada. Ele tá assim, no limite da exaustão humana. E tudo isso movido por uma promessa feita no leito de morte da mãe, a Marinha. E essa promessa carrega todo o trauma geracional dessa família. A Marinha teve uma vida de muita pobreza e os últimos desejos dela são muito difíceis. Ela faz 4 pedidos para o Samuel. Acender as velas, né? Isso, acender velas nos pés das estátuas de Padre Cícero, São Francisco e Santo Antônio. E o último pedido, que é o motor da história, é que ele vá para a cidade de Candeia procurar a avó, a Niceia, e o pai que ele nunca conheceu, o Manuel. E o detalhe é que ele odeia esse pai. Profundamente, porque o pai abandonou a mãe grávida. Então Samuel caminhou 16 dias não por amor, mas por uma obrigação quase fantasmagórica. E com toda essa bagagem de ódio, de fome, ele chega em Candeia. Mas o lugar é desolador. É quase um vilarejo fantasma. Um cemitério de gigantes. 20 casas mortas. Mato engolindo tudo. E quando ele finalmente acha a casa da tal avó Niceia, a recepção é assustadora. Pelo portão enferrujado, ela simplesmente escorraça o garoto. Não dá água, ignora que ele está destruído e manda ele dormir no mato. E ainda avisa que vem tempestade por aí. Considerando o estado físico dele, ser enxotado para o mato, com chuva chegando, é uma sentença de morte. A hostilidade da avó espelha o ambiente. Ele vai para o mato, desaba uma chuva torrencial e piora porque ele é atacado por cachorros ferozes. Nossa. Sangrando, no escuro, ele acha o que parece ser uma gruta suja. Ele rasteja para dentro e desmaia no fundo do poço. Mas a virada na manhã seguinte é o que define o livro. Essa cena é inesquecível. Ele acorda de madrugada, ouvindo vozes de mulheres sussurrando, rezando no escuro. Aí ele sai correndo e quando o sol nasce, ele vê onde passou a noite. Não era uma gruta. Não, ele dormiu dentro de uma cabeça gigante. Uma cabeça de concreto, oca, com olhos esbugalhados, largada no chão. A cabeça de uma estátua de Santo Antônio. O que é fascinante aqui é a ironia colossal que a autora constrói. Pensa no simbolismo. Santo Antônio, o santo casamenteiro, que é o símbolo máximo de fé ali, está degolado, caído, engolido pela natureza. A fé em ruínas. Sim, total. E é essa ruína que vira o único abrigo para um jovem que não tem mais esperança nenhuma no espírito. Ele não acredita em milagre.
e o teto dele vira literalmente a mente de um santo de concreto. E o mais doido é que a cabeça tem um defeito arquitetônico quase mágico. As vozes não eram um delírio. Ele descobre que tem um garoto de 13 anos, o Francisco, que entra lá pelo nariz do santo para ler revista adulta escondido. É muito bom. O Francisco vira cúmplice, traz comida, cuida da perna mordida do Samuel, e aí eles entendem o fenômeno. A cabeça funciona como uma antena que capta as orações das mulheres da região pedindo o marido. É um fenômeno acústico maravilhoso para discutir a natureza humana. As orações reverberam lá dentro e só quem tá na cabeça escuta. O Samuel, que vivia na rua, pegando a manha de vender chapéu para Romero, percebe a oportunidade. O livro brinca com essa linha tênue entre fé e exploração. A forma como ele arquiteta o primeiro milagre é genial, mas bem manipuladora, vamos combinar. Ele escuta a oração da Madeinusa, filha da dona da bodega, a Helenice. A Madeinusa confessa que roubou a meia do médico do posto, o Dr. Adriano, para fazer simpatia. Sim, ela quer casar com ele. E como ele arma isso? O Samuel age com uma frieza de golpista. Ele para a Madeinusa na rua e dá um recado do santo. Ele diz para ela ir ao posto, dizer ao médico que está com um passamento no coração e mostrar a meia. Imagina o susto dela. Apavorada. O segredo mais íntimo revelado. Ela obedece. Vai lá, fala a senha, mostra a meia. O médico, que já gostava dela, mas era tímido, entende o sinal. Eles se beijam na clínica, a cidade sabe e marca um casamento. É o estupim. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque sai do controle. A notícia do mensageiro do santo se espalha. Um radialista de Canindé, o Aécio, divulga os casos, e a cidade morta ressuscita. Ressuscita de forma espetacular. Multidões de mulheres invadem Candeia. O Samuel e o Francisco montam uma empresa de consulta espiritual, cobrando por 2 minutos com o santo. Pousada reabre, a lasanha da Thelma bomba, e abrem até um cinema. O Cine Rex. Pintado de preto por dentro, passando Casablanca em looping. Isso é uma das reflexões sociológicas mais ricas do texto. O Samuel começa como um vigarista, tirando vantagem de segredo íntimo. Mas o efeito prático é a reconstrução real da comunidade. A cidade volta a viver. Exato, o golpe age como catalisador. Volta a ter emprego, esperança, amor. E a autora provoca a gente. Se o resultado é a cura da cidade, importa que começou com uma farsa? A crença das mulheres foi tão forte que fez o milagre ser real, independente da intenção do Samuel. É complexo demais, mas enquanto a gente acompanha essa loucura, fica aquela pergunta: por que essa cabeça gigante estava no chão? Se conectarmos isso com o panorama geral, a gente vai para o passado sombrio de Candeia. A origem da ruína é puro coronelismo e vaidade. O prefeito Osório prometeu uma estátua de 20 metros no morro para atrair turismo. O corpo foi feito, mas o engenheiro precisou viajar. Aí entra o pedreiro meticuloso. Sim, brilhante, mas perfeccionista ao extremo. E foi isso que afundou a cidade. Completamente. Numa noite de bebedeira, ele decide não esperar o engenheiro. Resolve construir a cabeça no chão com perfeição milimétrica. Ele até assina com um M dentro de um círculo por dentro. Só que quando o engenheiro volta, a física cobra o preço. Ficou pesada demais. Absurdamente pesada. Nenhum guindaste erguia. A obra para. E isso gera um efeito dominó trágico. O dinheiro acaba, a cidade quebra, o povo foge deixando tudo para trás. É por isso que Candeia virou aquele cemitério. E o pedreiro, esmagado pela culpa, some no mundo. A lenda era que ele tinha se enforcado. Até o Samuel conversar com o pai do Francisco, o Chico Coveiro. O Chico revela a identidade do pedreiro. O homem que destruiu a cidade é o Manuel Vale. O pai do Samuel. Exatamente, o homem que ele andou 16 dias para encontrar e o adiar. A ironia atinge o ápice. A cabeça que servia de casa para o Samuel, deixando ele rico com um golpe, era o maior fracasso do pai dele. Ele estava abrigado no erro monumental da própria família. Eu fiquei chocado nessa parte. Mas no meio desse caos todo de golpe e multidão, tem um respiro muito poético. O Samuel escuta todo dia, às 5 da manhã e 5 da tarde, uma voz feminina. Uma voz diferente que não pede marido, só canta músicas tristes numa língua estranha. Esse fio narrativo é lindíssimo. A voz vira a âncora emocional dele. E a história por trás nos leva a Cabo Verde. O marido da Helenice, o Fernando, viajou para lá e conheceu a Maria, cantora de mornas. Morna é aquele gênero musical bem melancólico, sobre saudade. Isso. Eles têm um romance, nasce a Rosário.
Mas a Maria morre num naufrágio. O Fernando volta para o Brasil com a menina e mente para a Helenice que a adotou. A Rosário cresce junto com a Madeinusa, filha legítima. Só que a genética não perdoa. Elas ficam idênticas. Idêntica, só muda a cor da pele. E a verdade explode na cara da Helenice. A reação dela me deixou sem ar. Ela descobre a traição, atira no coração do marido dormindo, e o que ela tenta fazer com a Rosário é aterrador. Isso levanta uma questão importante sobre o limite do ódio. Ela leva a criança para uma estrada, deserta para morrer. Mas o Francisco José, irmão rejeitado da Helenice, salva a menina e o segredo. Ele esconde a Rosário a vida toda nos fundos da casa dele em Canindé. Para não ser morta. E a única forma dela expressar que existe é cantando mornas a plenos pulmões nesses horários. E essa voz viaja pelos ventos até ecoar na cabeça de concreto. O Samuel se apaixona por esse fantasma sonoro. Mas aí a realidade desmorona. Jornalistas investigam o milagre, sai um cordel expondo a corrupção do prefeito Osório com a estátua. O cerco fecha. O Osório queria a cidade morta para comprar a terra barata. O milagre estragou o plano. Então ele e a Helenice resolvem explodir a cabeça do santo com caminhões de explosivos. No meio disso, o Samuel é preso numa delegacia velha. E no cativeiro, a avó Anícia aparece na grade. Mas não para consolar. Ela exige que ele cumpra a promessa. Avisa que ele vai ser solto antes da explosão, mas tem que subir um morro e acender a última vela no corpo inacabado da estátua. Ele obedece. A subida do morro deságua toda a carga emocional. O Samuel chega nos pés colossais. Tenta acender a vela. O vento não deixa. É a gota d'água. Ele surta, chuta a estátua, grita, culpa o santo, culpa a Deus por toda aquela miséria. Ele grita que odeia milagres. E então, o impossível acontece. Uma voz responde. E vem de dentro dos dedos do pé da estátua. Confesso que achei que o santo ia falar. Eu também. Mas a revelação é chocante. De um buraco no concreto surge um homem cadavérico. Não era o santo. Era um Manuel meticuloso. O pai. O homem não se enforcou. Ele estava ali, consumido pela culpa. Se impôs a pior prisão, vivendo por 25 anos dentro do corpo oco do santo no morro. Isolado. Quando Samuel vê o alvo do ódio dele, a vingança perde o sentido. Como você pune quem já está morto por dentro? Exato. A raiva evapora e vira compreensão do peso que aquele homem carregava. Eles precisam fugir das bombas. O Samuel e os amigos descem com o pai e escondem ele na casa da avó Niceia, o único lugar que ninguém ia procurar. Mas lá dentro, o susto. O Samuel arromba o quarto, trancado, e acha o quê? A coroação do realismo mágico. Ele entra com a vela e vê a avó Niceia na cama. Mas não a senhora que falou com ele. É uma múmia. O corpo mumificado da Niceia morta há anos. Todas as interações que ele teve, a hostilidade, as ordens, foram com um fantasma. Nossa, o sangue gela. A avó morta garantiu que o neto salvasse o próprio filho dela. Um milagre bem sombrio. Eles fogem, as bombas são desarmadas. E em Canindé, ao cumprir o último voto, o Samuel vai na casa do Francisco José. Lá ele encontra a dona da voz, a Rosário. A resolução é belíssima. O encanto invisível ganha um rosto, idêntico ao da Madeinusa, mas cheio de resiliência. Os ecos viajavam pelos túneis de vento. Eles conversam e ela diz que sonhava com ele também. O milagre não foi o dinheiro, foi o amor inabalável esperando ser ouvido. Que jornada! Se a gente der um passo para trás, o que essa história nos diz? A cabeça do santo transforma um símbolo quebrado numa metáfora monumental. Usar as sobras das falhas para construir um novo. A fé genuína, as mentiras, o amor se misturam. A crença é tão forte que transforma um golpe em salvação coletiva. Para quem acompanha a gente, a lição é o custo do silêncio. Personagens como Manuel e Helenice só encontram resolução quando o isolamento quebra. A cura para o desespero deles foi permitir que os outros fossem ouvidos. A coragem de encarar a verdade crua liberta. E isso nos deixa com uma reflexão final e instigante. No mundo onde a gente olha para o céu esperando grandes milagres, quantas vezes a verdadeira solução não está literalmente escondida dentro de nossos próprios erros e monumentos quebrados? Apenas esperando que alguém tenha a coragem de escutar? Uma pergunta que vai ficar ecoando na minha cabeça. Fica aqui o convite para a leitura plena do romance, para todos que desejarem se perder e se encontrar nos mistérios de Candeia. Um abraço grande e até a nossa próxima imersão nas páginas de uma grande história.